Vamos gravar, amém? Já estamos gravando. No telão, o tema da mensagem de hoje: sede fortes e corajosos. Sede fortes e corajosos. Que você, nessa noite, saia daqui cheio de força e de coragem do Senhor. Amém? Deuteronômio 31:6, a palavra de Deus diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, diga, este é o meu Deus. O Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Olha só onde é que está baseada a nossa confiança, a nossa força. Estão baseadas no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos predestinou desde antes da fundação do mundo e porque o Senhor tem um plano perfeito de vitória para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem manifestado a cada dia, Jesus. E declaramos que nesta noite sairemos daqui mais fortes, sairemos daqui mais corajosos, cheios de ousadia, cheios de intrepidez para vencer e para conquistar grandes coisas, Senhor. Recebemos pela fé, Jesus, os frutos dessa palavra nas nossas vidas, Jesus. Com ações de graça, nós te louvamos e nos abrimos, Senhor, para o Senhor fazer aquilo que te aprouver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja abençoada, irmãos amados do Senhor. Nessa noite, Deus quer lhe mostrar que entre o medo e a coragem é a escolha certa. Você já percebeu que a Bíblia mostra grandes histórias impregnadas de coragem? Porque só tem sucesso quem realmente tem coragem. Então, eu não tenho que esperar o medo ir embora. Eu não tenho que esperar o medo diminuir. Eu não tenho que esperar o medo acabar na minha vida. Eu tenho que dominar o medo e ir além do medo. Porque são as nossas atitudes de fé que demonstram a nossa coragem. São as nossas atitudes de fé, baseadas na nossa confiança em Deus, que demonstram a nossa coragem. E é assim que tem que ser na vida de um cristão. Tudo na vida exige coragem. As experiências humanas nos obrigam a ter coragem. Ou então, nós perdemos muitas coisas na vida. Nós perdemos muitas oportunidades por causa do medo. É através da nossa coragem, baseada na nossa confiança em Deus, que são manifestadas as maiores vitórias na vida de um cristão. E assim como tudo na vida exige coragem, Deus também exige que sejamos cada vez mais corajosos. A nossa coragem, baseada na nossa confiança em Deus, manifesta grandes vitórias. E nessa noite, eu quero que o Senhor use a minha vida para lhe inspirar através de grandes exemplos bíblicos. A Bíblia Sagrada está cheia de histórias de homens que foram ousados, que tiveram coragem e que venceram. Porque na nossa sociedade, nós temos muitos exemplos de pessoas vencedoras, pessoas aparentemente vencedoras. Porque quando você vai ver de fato, essas pessoas não são vencedoras, não são legitimamente vencedoras. Porque lhes falta algo, principalmente quando essas pessoas não servem e não conhecem a Jesus. Então, vamos ver grandes exemplos da Bíblia Sagrada. Foi através da coragem de Josué e do povo israelita que grandes muralhas intransponíveis vieram abaixo. Depois de rodeada Jericó por 7 vezes, as muralhas vieram abaixo. Tocaram as trombetas e aquelas muralhas caíram, ruíram. Muralhas que diz a Bíblia que eram grandes, que eram espessas, que podiam aguentar até tanques de guerra. Aquelas muralhas vieram abaixo pela ousadia de um homem e de um povo.
Então, eu estou lhe mostrando que é através da nossa coragem, baseada na confiança em Deus, que são manifestadas as maiores vitórias. Eu queria colocar essa frase no telão, porque é importante que você vá meditando sobre isso. Vou ler de novo. Através da nossa coragem, baseada na confiança em Deus, que são manifestadas as maiores vitórias. Um outro exemplo da Bíblia Sagrada que nós podemos ver é através da vida de Davi. Foi através da coragem de Davi que a afronta sobre Israel foi retirada e um gigante amedrontador foi morto diante dos filisteus, através da coragem de um homem de Deus. Foi também através da coragem de um homem chamado José que nós encontramos na Bíblia uma das maiores histórias de superação. Porque se existe um personagem bíblico que se superou por diversas vezes, que se superou, esse personagem foi José. Foi também através da coragem de Noé que o mundo sofreu uma renovação depois de um dilúvio, sendo salvos somente os animais e a sua família. Veja só que importância que teve a vida desse servo do Senhor. Através da coragem dele, o mundo sofreu uma renovação. Através da coragem dele, o Senhor Jesus manifestou um propósito para o mundo. Foi também através da coragem de Moisés que milhares de pessoas foram libertas da servidão e da escravidão do Egito. Então, você está vendo que grandes feitos históricos, que acontecimentos que marcaram a história, foram possíveis através da coragem de homens comuns, homens como eu, como você. Homens que foram usados através da coragem para que a vontade de Deus fosse manifestada. Então, eu não quero, e você também não tem que querer, viver um dia sequer sem essa coragem que a Bíblia nos ensina e nos inspira a viver. Então, se você tem fé, levante sua mão e diga, eu tenho fé. Amém. Se você tem fé de verdade, você tem que ter coragem. Se você tem fé, você tem que ter ousadia. Se você tem fé, você tem que ter intrepidez. O seu medo ou os seus medos não podem ser maiores do que a sua coragem. Se os seus medos têm sido mais fortes do que a sua coragem, é porque a sua fé não está lhe servindo de nada. De nada adianta a fé para um cristão quando os seus medos são maiores que as suas coragens. Vamos ver o que a Bíblia diz em Tiago 2:20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ou seja, sem obras, sem atitude, sem coragem, sem ousadia, sem intrepidez, a fé não serve para nada. Sem atitudes, a fé não serve para nada. E no versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não foi por causa da coragem, não foi por causa da ousadia de Abraão, não foi por causa da intrepidez de Abraão que a fé foi manifestada. Tiago está falando da coragem que teve aquele homem de pegar o seu único filho e de obedecer, de cumprir a vontade do Senhor, de levá-lo ao monte e oferecer em sacrifício, fazendo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. No versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, é pela coragem, é pela ousadia, é pela intrepidez, é através de atitudes corajosas que fazem com que a minha fé produza efeito e não seja uma fé morta ou uma fé inoperante. Através de atitudes, através de ação, através de movimento, é que a fé produz efeito na vida de um cristão. Então, se você não começar a praticar a coragem, porque, irmãos amados, ninguém nasce com a coragem. Se você não começar a praticar a coragem, que se adquire com a prática, você vai regredir na sua vida. Você vai perder grandes oportunidades e você vai ficar aquém da vontade de Deus. Se você não começar a praticar a coragem hoje,
Talvez daqui a um tempo, daqui 5, 7, 10 anos, você esteja exatamente do mesmo jeito que você está hoje. Ou ainda, você esteja num patamar inferior. Você não pode se conformar com a ideia de não tentar, porque é a coragem que nos faz tentar. Ao menos tentar. As pessoas, infelizmente, as pessoas na nossa sociedade já fazem previsões tão negativas sobre as coisas que elas muitas vezes não tentam coisa alguma. Elas desistem antes de tentar. E é por isso que existe tanta gente fracassada aí fora. Mas isso não é para você, meu irmão. Você não foi chamado para ser fracassado. Você foi chamado para ser um vencedor. Amém. 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 Tome posse de tudo que Deus está te ensinando nessa noite. Um grande escritor disse, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, entre você ficar parado ou tentar fazer alguma coisa, é melhor que você tente fazer alguma coisa. É isso que Deus espera da tua vida. Mas o que me leva a tentar? O que leva uma pessoa a tentar? O que me leva a tentar algo é a minha coragem. É a coragem que nos faz vencer na vida. É a coragem que nos faz crescer. É a coragem que nos faz conquistar grandes coisas. É a fé que me leva a ter coragem e é a minha coragem que me faz vencer. Se você crê nisso, repita comigo. É a fé que me leva a ter coragem e é a coragem que me faz vencer. Amém. Isso porque a minha fé e a minha coragem estão baseadas em Deus, o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. A nossa fé e a nossa coragem não estão baseadas em qualquer coisa, não estão baseadas em coisas humanas, em coisas fracas, em coisas falíveis. A nossa fé e a nossa coragem estão baseadas no Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. E essa é a garantia da vitória. Agora vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Analisando a vida desse homem de Deus, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo poderia ter se contentado com a influência que tinha para o povo de Jerusalém. Mas, como Deus está sempre nos levando a querer mais, como Deus está sempre nos levando a ter mais coragem para conseguir mais coisas na vida, nós vamos ver no capítulo de Atos, no livro de Atos, o que estava acontecendo naquele contexto com Paulo. Paulo tinha sido levado ao Sinédrio para julgamento. E a Bíblia diz que ele foi levado para um lugar separado, para uma fortaleza. E que na noite seguinte, o Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, coragem. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo nessa noite com você. Ele está te dizendo, irmão, abençoado, coragem. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos trazer isso para o nosso contexto. Deus o encorajou para que a sua conquista fosse maior. Porque sem coragem, amados irmãos, a gente para na vida. E exatamente isso que Deus está querendo fazer conosco nessa noite. Deus está querendo nos encorajar para que as nossas conquistas sejam ainda maiores. Deus o encorajou para que ele não se acomodasse, porque tudo ali já parecia contrário. Ele estava sendo julgado, estava uma confusão tremenda, parecia até que o seu ministério terminaria ali, porque ele caiu nas mãos de pessoas terríveis, pessoas ingratas. Parecia, sim, que a vida de Paulo terminaria ali. E no versículo 10, diz assim, tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, tudo parecia realmente contrário, tudo parecia acabado, tudo parecia negativo, parecia que não ia dar mais, parecia que a vida dele terminaria ali, a sua influência, as suas conquistas, que as suas realizações, tudo pararia ali.
E eu sei que, às vezes, nós nos deparamos com situações, com problemas, com vicissitudes, com intempéries, com circunstâncias contrárias que nos obrigam, muitas vezes, a atravessar momentos difíceis, a atravessar momentos de dúvida, momentos de medo, circunstâncias em que você não vê como pensar em coisas maiores. Muitas vezes estamos no meio de situações que, assim como o apóstolo Paulo, nós também pensamos que ali seria o nosso fim, que muitas vezes não enxergamos com os nossos olhos uma saída. Muitas vezes, circunstâncias terríveis nos levam a pensar que tudo vai terminar do jeito que está. Mas Deus disse, Paulo, coragem. Deus disse, pense em coisas maiores. Assim como fizeste em Jerusalém, agora eu tenho Roma, agora eu tenho algo ainda maior para você. Então não estava acabado. E o que Deus fez ali? Exatamente naquele momento, Deus ampliou a visão de Paulo. Deus mostrou mais conquistas para ele. Deus está ampliando a sua visão nesta noite. Ele vai te mostrar coisas grandes, Ele vai te mostrar coisas maiores. Receba isso na sua vida. Amém. 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 Louve ao Senhor já, porque você sairá daqui com uma visão ampliada para conquistar mais coisas. Deus mostrou para Paulo que ele poderia muito mais e que ele faria muito mais e que não era apenas Jerusalém, que era também Roma. E sabe o que é que fez Paulo acreditar? O que é que fez Paulo acreditar no que Deus disse a ele? A coragem. A coragem fez Paulo acreditar naquela palavra. A coragem fez que Paulo acreditasse que Deus continuaria sendo fiel. Atos 23:11. Assim importa também que o faças em Roma. Deus disse, assim como você fez em Jerusalém, como eu fui fiel, assim também será em Roma. Não temas. Paulo tinha uma promessa para confiar. Deus não o desampararia. Deus já tinha sido fiel até aquele momento, ele continuaria sendo fiel, mas ele tinha mais para Paulo. Por isso era necessário que naquele momento contrário, Paulo tivesse coragem. E o que Deus quer nos ensinar nessa noite? Deus quer nos ensinar que seja nas pequenas conquistas, ou nas grandes conquistas, ou até mesmo nos momentos complicados e dramáticos da vida, seja no deserto, seja na guerra, seja no mar, seja no fogo, seja no meio da tempestade, seja no naufrágio, seja dentro da cova dos leões, seja no poço vazio, seja na prisão, seja na enfermidade, na injustiça, ou até mesmo na perda. Se você tiver coragem suficientemente grande, ninguém poderá deter a tua vitória. Amém. Temos essa frase no telão. Se você tiver coragem suficientemente grande, ninguém, meu amado, ninguém poderá deter a tua vitória. O medo só te fará perder, mas a coragem te fará ir além em todas as situações contrárias. Lembre-se disso, o medo só te fará regredir, só te fará decair de patamar, mas é a coragem que te move, é a coragem que te faz ir além e é a coragem que te faz conquistar coisas maiores. Mas a tua coragem tem que ser suficientemente grande para você ir além. Tem que ter uma coragem grande, uma coragem que supere as circunstâncias negativas, uma coragem que supere as lutas. Tem que ter uma coragem suficientemente grande para você ir além. Então agora, com muito carinho, diga aí para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim, a sua coragem tem que ser suficientemente grande. Amém. A nossa coragem tem que ser suficientemente grande para que Deus manifeste a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus fez a mesma coisa com Josué, com o substituto do líder Moisés. E disse, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. E assim como Deus foi com Moisés e com Josué, assim Ele é também com você. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar fracassar. A coragem de Josué tinha que ser suficientemente grande. Foi o que Deus mostrou no versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então você vê como a coragem é fundamental para que a minha visão seja ampliada e para que eu consiga enxergar além de uma fortaleza. Deus fez Paulo enxergar além daquela fortaleza. E quem sabe exista alguém aqui nesta noite que se encontre exatamente dentro de alguma fortaleza. Muitas vezes rodeado de problemas, ou de dívidas, de preocupações, de ansiedades, de medos, de intimidações, de perdas. Mas Deus quer que você enxergue além desta fortaleza nesta noite. E Ele está lhe mostrando que se a sua coragem for suficientemente grande, se nessa noite você romper, você quebrar de uma vez por todas com os grilhões das limitações, com os grilhões do medo, da dúvida, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim será com você. Amém, aleluia. Amém, Senhor. Assim será na tua vida, porque Deus está falando. E se Deus está falando, Ele vai cumprir. Isaías 54, versículos 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que Deus está falando aqui? Alarga, Deus está dizendo, vá além dessa fortaleza, seja corajoso, tenha atitudes ousadas, vá além. E continuando, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não tema, meu irmão, não tema, porque Deus é por você. Veja o que o Senhor está dizendo aqui através do profeta. Ele diz, alarga o espaço da tua tenda, mas não o impeças. Deus diz, não o impeças. Você sabe o que é que pode impedir? O que pode impedir é o medo. O medo pode impedir. Mas no versículo 4 diz, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Meu amado irmão, vitorioso, se a tua coragem for suficientemente grande para você acreditar nisso que Deus está lhe dizendo nessa noite, você não será envergonhado, você jamais ficará prostrado. Então tenha uma coragem grande nesta noite. Você, amém, graças a Deus, amém. Se você tiver uma coragem suficientemente grande, você não vai mais sofrer humilhações. Ninguém mais vai te pisar, vai te caluniar, vai te passar a perna. Ninguém mais vai tirar nada de você, porque a tua vida será uma vida vitoriosa. Diga graças a Deus. Diga assim, a minha coragem me fará transbordar para a direita e para a esquerda. Amém. Eu quero ver a tua vida transbordando. Quero ver a tua vida transbordante de paz, de alegria, de amor, transbordando de harmonia, transbordando de felicidade, transbordando de vitórias, de conquistas, de crescimento, transbordando de prosperidade, de finanças, de negócios, de portas abertas e de grandes oportunidades. Por isso, irmão amado, tenha coragem nesta noite. O Senhor Jesus lhe diz, coragem, coragem e coragem. Está provado que nós precisamos de coragem para tudo nessa vida. Nós precisamos de coragem para todas as coisas, porque senão nós ficamos paralisados.
Você vai ver agora que o que mais necessita de coragem é para mudar os velhos hábitos. Para mudar os velhos hábitos mentais, tem que ter coragem. E a obra de Deus, infelizmente, a obra de Deus aí fora está cheia, está impregnada de pessoas que passam 15, 20, 30 anos e não mudam em nada. É uma realidade muito triste. Em Colossenses 3, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus, quando criou os seus filhos, Ele criou com uma imagem boa. Ele criou com um perfil vitorioso, com um perfil de alguém corajoso, de alguém intrépido, de alguém ousado. Foi assim que Deus criou você. Essa é a sua imagem. A imagem de um vencedor, a imagem de uma pessoa corajosa. E a verdade é que as pessoas se prendem aos velhos hábitos e não têm coragem para mudar. Esses velhos hábitos, até certo ponto, nos impedem de escolher a felicidade. A pessoa não consegue escolher a felicidade por causa dos velhos hábitos, por causa dos velhos pensamentos mentais que paralisam a sua vida. 1 Coríntios 5:7. Lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, nós temos que lançar fora o velho fermento, nós temos que mudar os velhos hábitos das nossas vidas. E se isso não acontece, nós nos tornamos pessoas cada vez piores do que nós poderíamos ser, daquilo que somos. Nós estamos piorando, piorando e piorando, e somente regredindo. Então, é importante saber que para mudar as nossas vidas, nós devemos primeiro mudar os nossos hábitos mentais. Devemos primeiro mudar aquilo que pensamos. Toda mudança começa na mente. Não adianta, abençoado, ouvir 300 horas de pregação se você não jogar fora o velho fermento. Se você não se livrar dos velhos hábitos mentais. Se você não se livrar das mesmas ideias negativas. Infelizmente, há pessoas que são capazes de conservar certas ideias na sua cabeça. Ideias que não levam elas a lugar nenhum. Até hoje não levaram. Mas elas continuam com aquelas mesmas ideias. Mas Deus disse, lança fora. Lança fora os velhos hábitos. Lança fora o velho fermento. Você quer ser nova massa? Você quer ser nova massa? Então você tem que ter coragem. Você tem que ter ousadia para mudar e para lançar fora os velhos hábitos mentais. E sobre os hábitos mentais, o sábio Salomão já nos disse em Provérbios: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, como eu imagino em minha alma, assim eu serei. Aquilo que ocupa os meus pensamentos vão gerar a minha realidade. Os meus hábitos mentais, os meus pensamentos. Se os meus hábitos mentais, se os meus pensamentos e se as minhas ideias, se a minha mentalidade não mudar, eu não mudo. Então, a gente vê como é sério, como é importante esse fator da mudança da mente, né? Se os pensamentos não mudarem, a vida não muda. Não adianta existirem mudanças externas. A mudança tem que começar de dentro para fora. E ela começa exatamente naquilo que a gente pensa. Então, para que uma vida seja transformada, uma mente tem que ser transformada em primeiro lugar. Temos que abrir mão dos velhos hábitos. Esses podem ser grandes obstáculos que nos impedem de realizar os sonhos. Os velhos hábitos podem ser obstáculos que nos impedem de abraçar o nosso destino, que nos impedem de ter as nossas experiências. Você sabe como é chamada uma pessoa que entra nessa teia de aranha? Uma pessoa que não muda, uma pessoa que está arraigada aos velhos hábitos, ao velho fermento? Essa pessoa, ela tem um hábito terrível chamado minimalismo. Agora eu quero lhe falar sobre isso nesse momento. O minimalismo, ele é algo que é inimigo da excelência de vida.
O minimalismo na vida do ser humano é o inimigo da excelência. O minimalismo é uma predisposição de espírito. É um hábito mental que afeta muitas áreas da nossa vida. Talvez você nunca tenha percebido isso. Então, vou lhe dar um exemplo de alguém afetado pelo minimalismo. É aquela pessoa que pensa assim: qual é o mínimo que eu posso fazer sem correr o risco de perder o meu emprego? Ou então, um outro pensamento do minimalista: qual é o mínimo que eu posso fazer para ganhar notas razoáveis? Então, você está vendo como é a predisposição de espírito de um minimalista? É uma predisposição doentia, uma predisposição medíocre, uma predisposição que se contenta com coisas poucas. O minimalista é aquela pessoa que se pergunta assim: qual é o mínimo que eu posso fazer para me manter em forma? Só o mínimo, ele quer fazer só o mínimo para se manter em forma. Não quer saber de grandes esforços, de grandes exercícios, ele quer sempre fazer o mínimo que ele precisa para atingir uma determinada coisa. O minimalista também, ele pergunta assim: qual é o mínimo que eu posso fazer para educar corretamente os meus filhos? Ou então, qual é o mínimo que eu posso fazer para ter uma renda básica, só para a sobrevivência? O minimalista é aquela pessoa que pensa assim: se eu ainda não morri, se eu estou sobrevivendo, então tá bom. Não preciso ser próspero. Se eu ainda estou vivo, então tá bom, vou levando a vida desse jeito. Ele sempre se pergunta: qual é o mínimo que eu preciso fazer só para eu ter uma renda basiquinha para a minha sobrevivência? E também tem aqueles que pensam assim. Esse caso é grave. Aqueles minimalistas que pensam assim: qual é o mínimo que eu posso fazer só para Deus não ficar chateado comigo? Sabe quem são esses? Aqueles irmãos que aparecem só na ceia. Então ele acha: se eu estou indo só na ceia, Deus já não está tão chateado comigo. Amém? Fala Deus. Amém. Amém. Muitas vezes isso soa engraçado, isso parece engraçado, mas isso é uma coisa triste, irmãos, muito triste, né? Uma pessoa que pense isso, que fale isso para Deus: o mínimo que eu posso fazer só para Deus não ficar chateado comigo. Aquela pessoa que acha que um culto por mês está bom, que dá uma passadinha na igreja está bom, aquela pessoa que não se envolve, que não vem nas programações que a igreja faz, aquela pessoa que acha que só um pouquinho está bom para agradar ao Senhor. Isso vai afetando diversas áreas da vida. Isso afeta a área profissional, afeta sim a área financeira e afeta muitas vezes a área conjugal. Tem gente que diz: qual é o mínimo que eu posso fazer para minha esposa não encher a paciência? Também é um exemplo grave, né? O minimalista, temos essa frase no telão, vamos colocar: o minimalista, ele quer o fruto de um certo esforço, mas ele não quer o esforço necessário para obter tal fruto. Ele quer o fruto de um certo esforço, mas ele não quer saber de fazer o esforço necessário para obter esse fruto. Infelizmente, 80% do povo de Deus se encontra assim aí fora. Infelizmente. Muitas pessoas querem jogar para Deus aquilo que é esforço delas. Esse é o minimalista. Ele está sempre esperando. Como diria minha mãe, a bispa Solange Brant, o minimalista é aquela pessoa que fica panguando na vida. Sabe aquela pessoa empacada? Aquela pessoa que fica parada, que não se mexe? Que fala: estou sempre esperando Deus manifestar alguma coisa. Amém. Temos que esperar Deus manifestar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto esperamos, não podemos ficar acomodadas. O minimalista é aquela pessoa que vai fazer uma prova ou vai prestar um concurso, que não estuda, não quer nem saber de se preparar. Aí fala assim: não estudei não, mas na hora Deus manifesta. Deus me dá uma luz e manifesta. Vai manifestar nada. Sabe o que Deus vai manifestar? 0. Você vai tirar 0, porque você não fez o seu esforço. Então, não podemos querer jogar para Deus aquele esforço que é nosso, que nós temos que fazer. Amém. Amém. Ou então,
Minimalista também pode ser aquela pessoa que está há anos e anos desempregada e diz: eu estou esperando Deus manifestar o emprego. Mas a pessoa não vai à luta, a pessoa não se mexe. Então não adianta ficar esperando Deus manifestar as bênçãos se nós não nos dedicarmos para fazer o esforço que nos cabe. Não podemos jogar para Deus o esforço que é nosso. Não podemos. Fale isso para o seu irmão aí. Não podemos jogar para Deus o nosso esforço. Lembre-se que enquanto você espera em Deus, você tem que fazer a sua parte. Você faz o natural e Deus faz o sobrenatural. Você dá o primeiro passo e Ele faz o mar se abrir para você passar. Amém. Um exemplo clássico também de um minimalista na nossa sociedade. Esse exemplo é clássico, vocês vão ver que todo mundo conhece alguém que já falou isso. É aquela pessoa que quer ficar rica ganhando na Mega Sena. Todo mundo conhece alguém assim, não conhece? Todo mundo conhece. Conhece, né? Então, aquela pessoa que quer ficar rica jogando na Mega Sena. O minimalista, ele pensa assim: qual é o mínimo que eu preciso fazer para ficar rico? Ele não quer o esforço necessário para atingir a prosperidade. Ele não quer saber de trabalhar, de se esforçar, né, para conquistar a prosperidade. Ele quer fazer um joguinho e ganhar, ficar rico, milionário. O minimalismo, ele gera mediocridade, ele destrói a paixão. Ele é um câncer da sociedade. Veja como estas coisas são sérias. E como é que surgiu esse tal minimalismo? Ele surgiu exatamente da falta de paixão pelas coisas que fazemos. É uma disposição de espírito doentia, maligna, demoníaca. O minimalista, ele sofre de uma autoestima tremendamente baixa. Ele sequer tenta alguma coisa. É aquela pessoa que sempre diz: tá bom do jeito que tá. Ou para que fazer tal coisa? Afinal, vai dar tanto trabalho. Vai dar trabalho, então deixa assim do jeito que tá. Essa é a mentalidade do minimalista. A pessoa, para se isentar do esforço que ela tem que fazer, ela inventa desculpas. E aí existem as mais variadas desculpas, né? O minimalista sempre tem uma desculpinha para se isentar do esforço que ele tem que fazer. Lucas 6,38, a Bíblia diz assim: dai, ou seja, dai, se esforce, tente, faça um movimento, vá à luta, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O versículo, repare que o versículo começa com a palavra dai. Por isso, o minimalista, ele está sempre com uma vida pequena, porque ele mede a vida dessa forma, com uma pequenez. E é exatamente dessa forma que ele é medido. Por isso que o minimalista tem uma vida pequena. O minimalista não se empenha em criar excelência. Ele se empenha apenas em sobreviver. Como eu já disse, aquela pessoa que disse: eu estou sobrevivendo, então tá bom do jeito que tá. E o minimalista, ele é alguém que fica rapidamente infeliz. Ele é alguém que vive insatisfeito. Ele não faz planos para mudanças. Ele apenas segue a correnteza. Ele é aquele crente que deve cantar aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Exatamente esse crente que vai deixando a vida levar, que não tem planos, que não tem perspectivas. O minimalista é um prisioneiro. Ele é vítima da mediocridade cotidiana. E isso tudo sufoca a grandeza do espírito humano. Mas nessa noite eu quero lhe dizer, inspirada pelo Senhor, que você não desanime, porque o minimalismo tem cura. Qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo para que você seja curado do minimalismo. O primeiro passo é você reconhecer caso ele exista em sua mente. Eu dei aqui diversos exemplos. Então, se por acaso o minimalismo existe na sua mente, através desses exemplos, se você se viu aqui em alguma situação dessas, se você muitas vezes já disse alguma dessas frases,
Identifique que ele existe. Se você não faz planos para mudança, se você não se empenha em criar excelência, se você apenas segue a correnteza, se você é prisioneiro da mediocridade, se você é vítima do cotidiano atribulado e frenético, se você se sente muitas vezes sufocado, então você pode estar sim com os sintomas do minimalismo. Então, o primeiro passo é reconhecer caso ele exista na sua mente ou na sua vida. O segundo passo é você acreditar que Deus te ergue acima de qualquer minimalismo desta terra. E diga graças a Deus por isso. Deus te ergue acima de qualquer minimalismo dessa terra. Salmo 113, 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, com uma vida de excelência, com uma vida de conquistas, com uma vida vitoriosa. Pessoas legitimamente bem-sucedidas em vários campos de atividades, pessoas de grandes realizações, elas não se perguntam qual é o mínimo que eu posso fazer. Grandes realizadores têm estímulos. Grandes realizadores se perguntam sempre qual é o máximo que eu posso fazer. Porque se você ficar com a ideia do mínimo, se você ficar com a ideia do mínimo que você pode fazer, isto vai te levar a uma vida enfadonha, a uma vida de infelicidade, a uma vida de insatisfação. E isso é também na vida espiritual. Então, amado irmão, abençoado do Senhor, não fique perguntando para Deus qual é o mínimo que você pode fazer por Ele, ou qual é o mínimo que você pode fazer pela obra. Seja diferente, seja um vencedor nesta terra. Grandes realizadores se perguntam, como é que eu posso usar o máximo da minha capacidade? Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? Qual é o máximo que eu posso fazer por Ele? Qual é o máximo que eu posso dar de mim? Ele não disse, eu vou ser levado pela correnteza, eu vou me encostar aqui, eu vou tentar maquiar alguma coisa para ver se eu apareço de vez em quando, só para Deus não ficar chateado comigo. Não, ele não fez isso. Ele disse assim, olha, eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o melhor de mim, eu vou dar o meu máximo, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Esta é a atitude de vida que Deus espera de você e de mim. É esta atitude. Então, tenha um compromisso com a excelência, seja em qual área da sua vida for, tenha um compromisso com a excelência. Seja um crente excelente, não tenha atitudes medíocres, seja um crente acima da média, pois é exatamente isso que Deus quer da sua vida. Há pessoas que vivem fazendo o mínimo que podem fazer pelas suas famílias. Pessoas que não ligam, não beijam, não abraçam, não estão nem aí. Aí, quando a pessoa morre, aí sim, começam a fazer todas as coisas que nunca fizeram em vida, né? Que é muito triste. A pessoa morre, aí todo mundo vai, beija, joga flor. Alguns querem ser enterrados juntos. Aí demonstram toda a gratidão que tinham. Mas por que não demonstraram antes, né? É muito triste isso. Então, saiba sonhar. Saiba sonhar e não tenha medo de sonhar grande. Curado do minimalismo, você se enche de força e de coragem. As suas atitudes passam a ter ousadia, passam a ter brilhantismo. A sua visão de vida muda e a sua visão de vida tem que mudar nessa noite. Você vai ver os efeitos da sua visão grandiosa que Deus está te dando a partir de hoje. Receba essa palavra. Deus está te dando uma visão grandiosa nessa noite e você verá os efeitos dessa visão na tua vida. Então, desenvolva absoluta rejeição à mediocridade. Pergunte sempre assim, qual é o máximo que eu posso fazer? Qual é o máximo que eu posso fazer? Qual é o máximo que você pode fazer pela sua família, pelos seus estudos, pela sua profissão, pelos seus negócios, pelo seu casamento, pela obra de Deus? Qual é o máximo? Como usar o máximo da sua capacidade em prol da sua saúde, para ter mais dinheiro, para ter mais tempo com Deus? Tem muita gente querendo ganhar o mundo, mas é louco porque está perdendo a sua alma. O que você pode dar ao máximo a partir de hoje?
para ter mais tempo para você, para ter mais tempo para planejar as mudanças na sua vida. Qual é o máximo que você pode fazer a partir de hoje? Pense nisso, meu irmão. Qual é o máximo que você pode fazer? O minimalismo, ele envergonha, o minimalismo, ele envenena a coragem de qualquer ser humano. O minimalismo suga as tuas forças, te faz viver de forma apoucada, de forma inútil, de forma medíocre. Mas se a partir dessa noite, cheio de força e coragem, se você fizer o máximo, você vai obter sempre os melhores resultados. Lembre disso. Se você fizer o máximo, você vai obter sempre os melhores resultados. Assuma essa postura a partir de hoje. Não deixe esse espírito doentio lhe dominar, lhe humilhar. Você tem que, a partir de hoje, desejar fazer o máximo, seja por qual área da sua vida for. Você tem que fazer o máximo pelo Senhor. E fazendo o máximo que você obterá sempre os melhores resultados. Jesus tinha que ser imolado, morto, para nos salvar e nos perdoar. E Ele foi ao máximo. Ele foi ao máximo por nós. Ele disse, eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele foi ao máximo por nós. Graças a Deus. Ele poderia ter feito de outra forma, sim, poderia. Mas Ele nos mostrou o quanto é importante você dar o máximo para obter os melhores resultados. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que foi ao máximo por nós. Isaías 1,19. Se quiserdes, se você for capaz de dar o melhor de si, se você tiver uma coragem suficientemente grande para acreditar e me ouvirdes, você vai comer o melhor desta terra. Receba isso, amado do Senhor, receba isso para a tua vida, receba o melhor de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para os teus planos, para a tua profissão, para a tua saúde. E que Deus agora, nesse momento da tua vida, que Deus te encha de coragem, que Deus te encha de ousadia, de determinação, de persistência e de grandes sonhos. Não tema, porque Deus tem algo muito maior para a tua vida. E é por isso que Ele ampliou a tua visão nessa noite. Ele alargou a tua tenda para que você transborde para a esquerda e para a direita e ninguém te poderá resistir. Ninguém poderá deter as tuas vitórias. Se é isso que você deseja, dê o teu máximo, dê o teu melhor e você terá sempre os melhores resultados. Conforme disse o profeta, o melhor desta terra estará na tua vida. Receba em nome de Jesus e enxergue hoje, além de qualquer fortaleza, além de qualquer situação contrária. Porque se Deus falou, Ele cumprirá. Sede fortes e corajosos, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Amém. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela palavra dessa noite, pelos teus ensinamentos, Senhor, pelos teus grandes ensinamentos para as nossas vidas. Nós recebemos os frutos dessa palavra, nós recebemos, Jesus, os sinais que certamente acompanharão essa palavra nas nossas vidas. E agora, Jesus, nesse momento, nós queremos te entregar, Senhor, todo pensamento pequeno, Jesus, todo pensamento medíocre, todo pensamento contrário aos teus planos, nós te entregamos nessa noite, para que todos eles sejam transformados, Senhor. Para que todos eles sejam transformados por ti, Jesus. Oh, Senhor, nós te entregamos as nossas limitações, nós te entregamos, Jesus, os nossos velhos hábitos mentais, nós te entregamos as posturas acomodadas, Senhor. Nós te entregamos, Jesus, o conformismo. Nós te entregamos, Senhor Jesus, toda a falta de tentativa, Jesus. Nós te entregamos todo medo, todo espírito contrário, todo espírito de não vai dar certo, todo espírito de pequenez, de baixa autoestima. Entregamos diante de ti, Senhor, para que tudo isso seja transformado, Senhor. E nós recebemos, Jesus, a tua coragem, nós recebemos a tua ousadia, Jesus, a ousadia que nos fará vencer, Jesus. Nós recebemos uma coragem suficientemente grande, Senhor, para vencer,
ser na vida, Jesus. Nós recebemos, Senhor, a transformação que sabemos que só Tu podes fazer, Jesus. Transforma nessa noite, Senhor, as mentes que não estão de acordo com a Tua palavra. Transforma, Jesus, os corações duros. Transforma as posturas erradas, Senhor. E enche, Jesus, os Teus filhos com a Tua força, com a Tua coragem, com a Tua intrepidez, Jesus. Que os Teus filhos possam sentir todos os dias, Jesus, a Tua coragem na vida deles, Senhor. E que essa coragem, Senhor, gere grandes conquistas. Que essa coragem, Jesus, gere coisas maiores, Senhor. Gere felicidade, gere alegria, gere conquistas tremendas, Senhor. Recebemos a Tua palavra nessa noite, Jesus, com ações de graça, e declaramos que saímos daqui nessa noite mais fortes, mais corajosos, mais ativos, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Em Teu nome santo nós Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pastor Bill. Amém. Que palavra bendita, que palavra que veio do trono de Deus, da graça do Senhor para as nossas vidas. É tremendo isso daí. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que veio aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que foi ministrada na Tua casa, Senhor Jesus, e que veio de encontro às nossas necessidades. Saímos daqui nesta noite fortes, corajosos, com intrepidez na Tua palavra, Senhor, com ousadia, Jesus, para uma semana, Senhor, que se inicia de vitória, Senhor. Veremos manifestado a Tua glória e o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela missão apostólica da graça de Deus, pela família apostólica, Jesus, pela vida dos nossos bispos Rai e Solange Brant, Jesus, pelo corpo ministerial da Cristo Vive de São Paulo, ó Deus, por você que tem vindo a este lugar, que tem se colocado nas brechas, a você que tem nos assistido pela internet. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus, que Ele é digno de toda majestade, Senhor. Ó Deus, Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Queremos, Senhor, declarar que os Teus anjos, Senhor, estarão ministrando em nosso favor nesta semana, Senhor, ao levar-nos às nossas casas a partir de hoje, Senhor. A milícia angelical, Senhor, estará nos favorecendo, nos livrando, Senhor, de toda sorte de malignidades, ó Pai. Declaramos, Senhor, a nosso físico perfeito, ó Deus, a nossa saúde perfeita, a mente de Cristo ativada em nós, Senhor, para que nós andemos segundo os Teus conceitos, nos Teus caminhos, ó Pai. Por isso, eu declaro que a graça de Deus e o conhecimento e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estarão constantes e permanentes na vida de cada um dos amados irmãos que aqui estão, cada um internauta da graça de Deus. Eu declaro paz e vitória em nome e para a glória de Deus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de louvor, de glória, de majestade. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar. Não se esqueça que antes de você ir embora, se você estiver saindo, diga para quem está ao seu lado, na hora de se despedir: eu sou forte e corajoso, e você também é forte e corajoso. Amém. Posso no Senhor, eu sei que tudo posso
que tudo posso no Senhor. Eu sei quem vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente eu terei vitória, confiando no Senhor e andando na luz de seu amor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com o seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com o seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Tudo posso no Senhor. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Diga o que fraco está, o Senhor Deus virá, o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ele é o refúgio para o dia mau, Ele é o abrigo para a tempestade, é a nossa torre em dias de tristeza, na guerra uma fortaleza. O Senhor te livrará, Tome posse. o Senhor te livrará. Enquanto que fraco está, o Senhor Deus virá, e o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ele é o refúgio para o dia mau, Ele é o abrigo. Ele é o abrigo para a tempestade, É a nossa torre. em dias de tristeza, Na guerra. uma fortaleza. Glória a Deus. Declare. O Senhor te livrará, Aleluia. o Senhor te livrará. Diga o que fraco está, o Senhor Deus virá, o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Ergue o teu olhar, Deus te levantará, o Senhor te livrará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ser forte e corajoso. Boa noite, abençoados.